E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos abrir o capô e espiar por dentro de um copiloto de IA. Mas ó, não é um copiloto qualquer não. Esse aqui foi desenhado para resolver um dos problemas mais cabeludos e caros que qualquer empresa que vende produtos físicos enfrenta. Pensa comigo. Se você tem um negócio que vende qualquer tipo de produto físico, tem uma pergunta que vale US$ 1 milhão e ela ecoa na sua cabeça todo santo dia. Quanto eu compro? E tão importante quanto, quando é a hora certa de comprar? Porque, vamos ser sinceros, errar nessa conta sai muito caro. Compra demais, seu dinheiro tá lá, parado, pegando poeira no estoque. Compra de menos, você perde venda, deixa o cliente na mão. Achar esse ponto de equilíbrio, parece mágica, quase impossível, mas a resposta, ela tá escondida bem debaixo do nosso nariz, nos dados da própria empresa. Então, vamos dar um nome para esse desafio. A gente chama isso de o dilema do estoque. É, literalmente, andar numa corda bamba. E olha, essa corda fica ainda mais bamba quando a gente está falando de produtos que vendem de vez em quando, sabe? Aquela demanda super imprevisível. E aí você tem os dois lados dessa faca de dois gumes. De um lado, o estoque parado, que não só amarra o seu capital, como também gera custo de armazenagem, risco de o produto encalhar. Do outro, a prateleira vazia. Isso significa venda perdida, cliente insatisfeito e, no longo prazo, perda de mercado. Não tem para onde correr, o prejuízo é certo. Ok, então como é que um sistema de IA entra nessa história para resolver esse problemão? A chave está numa arquitetura de solução que a gente chama de híbrida. A ideia aqui é genial. A gente pega o melhor da análise de dados, aquela mais tradicional, e junta com o poder da inteligência artificial de última geração. Para ficar mais fácil de entender, imagina que esse sistema tem duas partes principais. Primeiro, a gente tem o que eu gosto de chamar de cérebro analítico. É uma API no back-end e um motor da coisa que faz todo o trabalho sujo, todo o cálculo pesado. E depois, a gente tem o rosto interativo, que é a interface, a tela que o usuário vê. É ela que pega toda aquela complexidade e transforma em algo que qualquer um pode entender e, o mais importante, usar para tomar uma decisão. E olha só o stack de tecnologia por trás disso. É uma combinação muito, mas muito inteligente. No back-end, o cérebro, a gente está usando Flask com Python. É uma base sólida, robusta para toda a lógica de negócio. Para a interface, o rosto, a escolha foi Streamlit, também em Python, que é fantástico para criar aplicações de dados de uma forma super ágil. Agora, a parte que eu acho mais engenhosa, o uso do Playwright. Ele basicamente tira uma foto do dashboard e gera uma imagem, um PNG. Isso é perfeito para compartilhar. E claro, orquestrando tudo isso, a gente tem o Google Gemini. Ele é a camada de inteligência que olha para tudo isso e traduz os dados em uma análise em linguagem natural. Certo. Mas vamos mergulhar um pouco mais fundo. Como é que esse cérebro funciona na prática? É aqui que a mágica realmente acontece, lá no back-end. É onde uma lógica analítica super sofisticada pega aquele monte de dado bruto e transforma em, uau, insights que valem ouro. Esse sistema foi construído para encarar um inimigo bem específico, a tal da demanda intermitente. Sabe o que é isso? É quando um produto vende de forma totalmente esporádica. Tem picos de venda, depois um tempão sem vender nada. Para esse cenário, pegar uma média de venda simples, por exemplo, não serve para absolutamente nada. Na verdade, até atrapalha. E é por isso que o sistema é mais esperto. Ele não cai na armadilha da média simples. Ele aplica um negócio chamado método de Croston, que foi criado exatamente para esse tipo de demanda irregular. Pensa assim, a média simples te diz que a temperatura média em um lugar é 20 graus, mas não te avisa que no verão faz 40 e no inverno faz 0. O método de Croston te avisa da onda de calor e da frente fria. Ele não olha só o quanto vendeu, mas também o espaço de tempo entre uma venda e outra. É outro nível de precisão. Mas não para por aí. Prever quanto comprar é só metade da batalha. O sistema vai além. Ele calcula quando é o momento ideal para comprar. Como ele faz isso? Ele cruza o estoque que você tem hoje com a demanda que ele projetou para os próximos 120 dias. E aí ele tem um gatilho. Por exemplo, quando o estoque atual cobrir só 30% ou menos do que você vai precisar, pá! Ele dispara um alerta. E o resultado é uma recomendação direta, sem rodeios. Compra urgente, ponto ideal ou simplesmente espera. Agora, se prepara. Olha esse número na tela, 0,95. O que você acha que é isso? Não é uma previsão de vendas. É algo muito mais sofisticado. Isso, meu amigo, é o score de confiança do próprio sistema. É a IA dizendo para a gente o quão segura ela está da própria previsão que ela fez.
Ela olha para a atividade recente, novos clientes, novos pedidos e usa isso para validar a projeção. Uma pontuação alta como essa, 0,95, é como se o sistema dissesse: pode confiar, os dados mais recentes confirmam o que eu estou prevendo. Isso dá uma segurança absurda para quem está tomando a decisão. Beleza, então a gente tem essa análise super poderosa, um monte de números, métricas, mas só isso não adianta, né? Jogar um monte de número na cara de alguém não ajuda a tomar uma boa decisão. O próximo passo é talvez o mais importante de todos. A gente precisa humanizar esses dados. E o sistema faz isso de duas formas muito espertas. Lembra que eu falei do Playwright? Então, primeiro ele gera aquela imagem, aquele PNG do dashboard. É um resumo visual perfeito para bater o olho e entender o cenário. Mas, ao mesmo tempo, ele também cria um arquivo de dados bem estruturadinho. E esse arquivo é o banquete que a gente vai servir para a próxima etapa, a própria inteligência artificial. E é agora que o show começa de verdade. É aqui que a peça final, e na minha opinião, a mais impressionante de todas, entra em cena: o copiloto de IA. Sabe aquela imagem do dashboard e aquele arquivo de dados? Então, os dois são entregues de bandeja para a IA. E isso, gente, é o pulo do gato. A IA não está só lendo uma tabela de números, ela está literalmente vendo o gráfico de vendas ao mesmo tempo. Essa capacidade, que a gente chama de multimodal, de entender imagem e texto juntos, dá para ela um contexto que seria impossível de outra forma. Ela entende a história por trás dos números. Claro que para a IA entregar uma análise de alto nível, a gente não pode simplesmente jogar os dados para ela e torcer pelo melhor. Ela recebe um prompt, que são as instruções, e uma persona super detalhada. Olha só esse trecho do prompt real do sistema. A gente diz para ela: você é um especialista sênior em planejamento de demanda. Sua missão é capacitar qualquer leitor a tomar uma decisão de compra informada. A gente está dando um cargo e uma missão para ela. O que a gente está fazendo aqui, na prática, é ensinar a IA a pensar como um analista de negócios de verdade, um dos bons. A gente define a persona de especialista, o tom da resposta, que tem que ser técnico, mas também criativo e humano. A gente pede para ela usar formatação, emojis para deixar a leitura mais clara e impactante. A gente dá o foco 90% do tempo falando de negócio, 10% de métrica técnica e ainda exige uma estrutura de análise com 6 passos obrigatórios. Ah, e claro, um aviso legal no final. Isso não é só dar um comando, isso é engenharia de prompt de altíssimo nível. Então, quando a gente junta todas essas peças, o cérebro analítico, a interface visual e o copiloto de IA, o que a gente tem na mão não é só mais uma ferramenta. É uma forma completamente nova de tomar decisões. O resultado final de tudo isso é a capacidade de sair de um mar de dados brutos, confusos e chegar numa decisão estratégica, clara e bem fundamentada. E o melhor, em questão de segundos. E é por isso que essa abordagem é tão transformadora, entende? Isso aqui não é um simples gerador de relatórios bonitinhos. É uma verdadeira máquina de tomada de decisão. Uma máquina que combina a profundidade da lógica analítica com a habilidade de comunicação de uma IA super avançada. O que me leva à pergunta final, para você que está me ouvindo. A gente acabou de ver, na prática, como um copiloto de IA pode pegar um problema super complexo, como o gerenciamento de estoque, e simplesmente transformar o jogo. Então a pergunta que fica no ar é: qual processo aí, na sua empresa, no seu dia a dia, está só esperando pelo seu próprio copiloto de IA para decolar?